para poder glorificar a Deus. E outro grupo falava que comia para poder glorificar a Deus. E ali, queridos, provocou o quê? Uma divisão na igreja. E muitas vezes acontece isso no nosso meio também. Tem pessoas que acham que adora a Deus quando vem para a igreja e ora em línguas. Tem outras que acham que não precisa orar em línguas para adorar a Deus. E Paulo está falando para eles, pare de brigar e discutir por causa disso. Se você acha que comer carne glorifica a Deus, então faça o seu churrasco, coma a sua carne. Agora, se você tem certeza que não comer carne glorifica a Deus, então não come e glorifique o seu Deus. Porque o importante não é o que a gente pensa, o importante é se nós estamos glorificando a Deus ou não. E aí Paulo fala bem assim, ninguém tem o poder de viver ou morrer. Mas se vivemos ou morremos, que vivemos e morremos para glorificar a Deus. Mas por que, queridos, Paulo, ele falou isso daqui? Porque ele compreendeu. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu estava até ali na sala conversando com o pastor Rafa e com o Júnior, e a gente estava conversando sobre isso. Você sabe por que o judeu ele não acredita em Cristo como Messias? Uma das coisas que faz o judeu não acreditar é porque eles acreditam o seguinte, que quando o Messias vier, vai acabar o livre-arbítrio. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai reinar, né? E é por isso que eles não acreditam em Cristo. Por quê? Porque na cabeça dele os homens continuam vivendo na sua vontade. Só que, queridos, eles estão completamente enganados, porque quando nós encontramos com Cristo, acaba literalmente a nossa vontade. Quando nós encontramos com Cristo, nós deixamos de viver a nossa vontade e passamos a viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Pastor, mas comigo não é assim, porque você ainda não decidiu viver com Cristo. Porque o dia que você decidir viver com Cristo e ter o entendimento do que Ele é, você não vive mais a tua vontade. Você não vive mais do jeito que você quer. E por que nós somos do Senhor, queridos? A palavra de Deus, ela nos mostra, queridos, nós somos do Senhor, um dos motivos de nós sermos do Senhor, a vontade do Senhor, o que Deus tem para a nossa vida, é para andar em novidade de vida. Deixa eu falar um negócio para você, queridos, eu não sei quanto a você, mas quando eu cheguei na igreja, aos meus 20 anos de idade, eu já estava com a minha vida destruída, eu não honrava os meus pais, eu só dava desgosto para minha mãe, eu só dava tristeza para o coração do meu pai, eu não me dava bem com os meus irmãos. Só que a partir do momento que eu conheci Jesus, que eu encontrei Jesus, eu sabia que algo tinha que mudar na minha vida, que eu tinha que andar em novidade de vida, que a partir daquele momento, eu não poderia mais desonrar o meu pai, eu tinha que ser uma honra para o meu pai, uma honra para minha mãe, eu tinha que ser uma bênção dentro da minha casa, me dar bem com os meus irmãos. E isso, queridos, é a novidade de vida que Deus quer para a gente. Por que novidade? Porque nós vamos fazer de tudo, inclusive lutar contra as nossas vontades para poder agradar a Deus. E agradando a Deus, nós vamos viver novidade de vida todos os dias. Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar, Deus vai usar você para curar, Deus vai usar você para restaurar a vida. E a sua vida vai constantemente vivendo novidade, novidade, novidade. Quando pensar que não, você foi para a eternidade, queridos, e deixou um legado maravilhoso aí. Sabe, queridos? E é essa, queridos, a vontade de Deus. Deus, Ele quer, através de Cristo, restituir a igreja no centro da vontade dEle. E hoje nós temos o poder de tomar essa decisão. Nós podemos escolher ser cheios do Espírito Santo e entrar no centro da vontade de Deus. Nós podemos fazer isso, queridos. Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos, que Ele não nos obriga a entregar o nosso livre-arbítrio para Ele. Ele não nos obriga a obedecê-lo. Mas se nós quisermos partir para a eternidade com Ele, queridos, nós temos que usar a vida que a gente tem para poder se encaixar no centro da vontade de Deus. Olha só, queridos, a diferença que nós somos em relação aos anjos. Os anjos não têm vontade própria como nós temos. E um dia nós não vamos ter mais vontade própria, porque um dia nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos viver com Ele na eternidade.
E se nós não aprendemos isso aqui nessa vida, queridos, alguma coisa me diz que se nós não aprendemos isso aqui por livre e espontânea vontade, nós vamos ter dificuldade de ir para o céu. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 3, 4. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 3, 4. É o que nós ensinamos no batismo, queridos. Quando você decide se batizar, a decisão que você tomou não é simplesmente ir lá tomar um banho, não. Você decidiu morrer com Cristo. Tanto que eu tenho o costume de falar, toda vez que eu vou batizar uma pessoa, eu falo, você está preparada para morrer? Porque você vai morrer. Porque o batismo é um sepultamento. A pessoa é sepultada e ela levanta. Com as mesmas vontades, com os mesmos desejos, mas com uma certeza de matar todos os dias o seu velho homem e fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é morrer para nós mesmos e renascer para Cristo. É a gente olhar para Jesus e andar como Ele andou. Nós não precisamos morrer numa cruz como Ele morreu, mas nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. Porque Ele teve que abrir mão da vontade dEle para morrer por mim e por você. Ele teve que abrir mão da vontade dEle e passou por essa terra sem conquistar nada. Por quê? Porque o objetivo dEle era a minha e a sua vida. Aí eu pergunto para você, qual que é o seu objetivo? Você nunca parou para pensar nisso? Ah, pastor, meu objetivo é casar, meu objetivo é ter uma família. Queridos, isso tudo Deus vai te dar de uma forma maravilhosa, desde que o seu objetivo seja glorificar o nome de Deus em tudo na sua vida. Sabe? Quantas pessoas, queridos, sonharam e realizaram um sonho, depois que realizaram um sonho, começaram a ter uma baita dor de cabeça. Jesus, ele foi feliz, queridos, em tudo que ele fez. Por quê? Porque ele não fez a vontade dele. E isso é provado no Getsêmani, quando ele fala bem assim, Pai, afasta de mim esse cálice. O que é afastar o cálice? É a vontade de Jesus. Afaste de mim esse cálice. Mas imediatamente o que ele falou? Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E isso, queridos, ele nos ensinou que além de ser Deus, ele era humano também. Porque muitas vezes nós choramos, fazemos pirraça para Deus fazer aquilo que a gente quer. Mas será que aquilo que a gente quer é bom para nós? Se Jesus tivesse feito o que ele queria naquele momento, que era que Deus afastasse aquele cálice dele, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Bem provável que nem nascido nós teríamos nascido. Então nós, queridos, temos que entender uma coisa, ou você é do Senhor ou você não é. Não tem meio termo. Ah, pastor, mas você sabe, né, pastor, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, mas Deus supre todas as nossas necessidades. Pastor, mas como é que eu vou descobrir? Pela fé. Não tem outra forma de descobrir. É que nem a mulher do fluxo de sangue. Como é que ela descobriu que ia ser curada? Pela fé. Depois que ela exerceu a fé dela, ela descobriu que foi curada. E servir a Deus é assim, queridos. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se eu vou ter um bom casamento? Pela fé, descansa no Senhor, espera o momento certo. Ah, mas como que eu vou saber se eu vou ter uma família? Ah, mas como que eu vou saber se eu vou ter um bom emprego? Ah, mas como que eu vou saber que se eu fizer faculdade eu vou ter um bom emprego? Pela fé, queridos. Se você entender que tudo na sua vida é para glorificar o nome do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: tudo que você fizer, você vai ser uma pessoa feliz. Eu falei domingo aqui sobre Paulo, quando ele escreveu aquela carta, ele estava preso, queridos. Ele estava preso, ele tinha certeza de uma coisa, que ele ia morrer, ele estava só esperando a sentença. Quer dizer, que tipo de morte que ele ia ter. Mas mesmo assim, ele fala que ele não tinha necessidade de nada, que Deus estava suprindo todas as necessidades dele naquela prisão. Mas por quê, queridos? Porque Paulo estava no Senhor. Então ele ia ter os desejos dele, a vontade dele satisfeita, se ele estivesse numa prisão ou se ele estivesse num palácio, não tem problema, o importante é que ele estava no Senhor, e é por isso que nós sofremos, por isso que nós não valorizamos o que nós temos.
Por isso que nós reclamamos da nossa vida. Por quê? Porque nós não temos consciência que nós não pertencemos mais nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Sabe, queridos, então nós somos do Senhor para andar em novidade de vida, mas somos do Senhor também para salvar outras pessoas. A forma, queridos, que o Senhor quer, essa é a forma que o Senhor quer. Ah, pastor, mas Deus usa outras formas. Ele usa outras formas. Eu já vi pessoas que foram salvas, que estão na igreja, porque simplesmente começaram a ler a Bíblia. Pessoas que foram salvas porque ouviu um louvor, poder tocou. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus é que outras pessoas sejam salvas através da igreja. Isso significa através da minha vida e da sua vida. Por isso que nós temos que ser exemplo aonde nós estivermos, não de nós mesmos, exemplos de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em Judas, lá no capítulo 23, 25. Salvem alguns arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com Ele, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados que deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo suas roupas contaminadas pelos seus desejos pecaminosos. O que as pessoas da igreja estão fazendo? Estão imitando as roupas das pessoas do mundo lá fora, queridos. A palavra de Deus fala para nós odiarmos. O que as pessoas dentro da igreja estão falando? Ah, que é normal hoje em dia o pecado lá fora. A palavra de Deus fala para a gente odiar. E eu fico feliz, queridos, que eu não consigo entrar num shopping. Eu fico feliz que eu sofro quando vou para uma rodoviária. Por quê? Porque eu não aceito, queridos. Eu não aceito ver o que hoje para muitas pessoas é natural, é normal. Para mim não é e nunca será. E eu não vou estender isso, não é só para mim não, é para a igreja, queridos. Detestem qualquer vestígio do pecado dele, mesmo as suas roupas contaminadas pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecados à sua gloriosa presença, com vigorosa aclamação de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertence a Ele, desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Então o propósito de Deus, querido, para as nossas vidas, nós somos do Senhor, não para vivermos, queridos, as grandezas do reino de Deus para nossas vidas. Nós não somos do Senhor para poder vivermos só a prosperidade do reino, não. Só as facilidades, as bênçãos, as curas. Não, queridos, o nosso objetivo também é salvar outras vidas, é mostrar o amor de Deus para outras vidas. Porque somos do Senhor, queridos, não é para agradar nós mesmos, não. Nós somos do Senhor e o nosso objetivo é agradar a Ele. 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz: assim o nosso alvo é agradá-lo sempre, em tudo quanto fazermos, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merece pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Sabe, queridos, o propósito de Deus para as nossas vidas, e uma coisa que nós temos que entender que nós somos dele, é para agradá-lo. Por exemplo, eu tenho um irmão Claudemir. Eu tenho conhecimento que o amor de Deus é tão grande que me alcançou e alcançou ele também. Da mesma forma que eu sou filho de Deus, o irmão Claudemir também é filho de Deus. Agora deixa eu te falar, nós somos filhos de um pai só. Será que Deus vai se agradar se eu chegar para o Eduardo e falar mal do filho dele, o Claudemir? Não vai, queridos. Sabe? Hoje,
O que você tem para comer é um arroz com ovo, nem um feijão tem. Foi o que Deus colocou, proveu para você. Você acha que Deus vai ficar feliz de você reclamar da comida que você tem para comer? Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós valorizamos mais aquilo que Deus valoriza. Pastor, e o que Deus valoriza, queridos? Tem uma coisa que Deus valoriza e que o ser humano está perdendo a essência de valorizar, que é a própria humanidade, queridos. O Senhor Jesus, Ele amou tanto o mundo, queridos. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para morrer ali na cruz. Pastor, o que significa? Significa que nós temos que amar as pessoas. Significa que nós temos que trazer as pessoas para Deus. Sabe, queridos, aquela parábola do filho pródigo, vocês já fecharam os olhos e já imaginaram a alegria do pai quando aquele filho retornou para casa? E aquela parábola ali, queridos, Deus está falando da reconciliação do homem com Ele. O pai não se preocupou se ele estava fedendo porco, se ele estava sujo, não. O pai simplesmente abraçou, colocou uma capa e tacou um anel no dedo dele. Pai, mas eu estou fedido, não tem problema não, a saudade é tão grande, depois a gente resolve sair com banho. O Senhor Jesus, queridos, Ele também morreu na cruz, para nós entendermos que somos do Senhor e para nós vivermos uma vida de vitória também. Você acha que a vontade de Deus, queridos, é só ver o filho dele sofrendo? E é sofrimento, e passa ano, e vem ano, e é sofrimento, e é luta, e é luta, e é sofrimento. Você acha que Deus tem prazer, queridos, em ver o filho dele sofrer? Deixa eu perguntar, você que tem filho, você tem prazer em ver o seu filho sofrer? Irmão Claudemir tem 3 filhos, né, irmão Claudemir? Você tem prazer em ver seu filho sofrer, Claudemir? Não é bom, não? Sofre mesmo, você aprender a ser homem. Não é não, queridos. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu, ele tem uma condição financeira muito boa. Aí ele chegou para mim e falou assim, ô pastor Rubens, minha filha formou, rapaz, e eu estou querendo dar um presente para ela, o que você acha, pastor? Eu falei, bem, que presente você quer dar para ela? Não, ela formou e eu estou querendo comprar uma sala, um escritório, num bairro bom, aqui em Barueri, e eu quero dar de presente para ela, né, usar como consultório e exercer a profissão dela. Aí eu falei bem assim, o que o seu coração pede para fazer? Meu coração pede para dar. Eu falei, então dê. Dê, você pode? Posso. Você tem condições? Tenho, então dê. Dê. Você vai querer que sua filha sofra anos trabalhando para os outros para poder conquistar aquilo que você pode dar para ela em questão de dias? Deixa sua filha conquistar coisas maiores. E é isso que Deus quer, queridos, para as nossas vidas. Deus, Ele quer que você pare de sofrer, pare de reclamar e que você comece a ter vitória na sua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 2, do 10 ao 11, depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, por fim aconteceu, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus, eles os derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas nem diante da própria morte. Romanos 8, 37, 39, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestade, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor, queridos, aplauda a palavra dEle. E depois dessa palavra você ainda vai falar que você perdeu?
Que você está sofrendo? Queridos, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Sabe, queridos, você precisa ter ânimo. A palavra de Deus fala para nós animar. Nós temos que ter ânimo. Nós não podemos deixar cair o nosso desejo de buscar a Deus. Nós não podemos. Por quê, queridos? Porque a vitória do Filho de Deus é uma forma do nome dele ser glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado através da vida do Rafa? Eu lembro dele. Quando ficava com o tecladinho aí, o Jonathan ensinando ele, e ele é uma notinha aqui, outra lá. Aprendeu, está tocando. Quem que está sendo glorificado? O nome do Senhor. Através do esforço dele, através da vitória dele. Esse dia eu estava conversando com um jovem. Esse jovem tem 15 anos. E esse jovem desanimado, preocupado, porque o pai dele tem sucesso na vida, né? E ele chegou para mim e falou assim: ah, pastor, mas é muito pesado para mim, porque será que um dia eu vou ter sucesso que nem o meu pai tem? Aí eu cheguei para ele e falei: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você toca bateria, não toca? Ele: toco. Com quantos anos você aprendeu a tocar bateria? Aí ele falou: com 4 anos. Eu falo: me dá o nome de 2 pessoas que você conhece que aprendeu a tocar bateria com 4 anos de idade. Ah, pastor, eu não conheço ninguém. Eu olhei para ele e falei bem assim: você acha que você não vai ter vitória? Você já começou a ter vitória. Você já começou a ser melhor do que o seu pai. Pede para o seu pai contar a história dele quando ele tinha 15 anos. Para de ficar olhando lá na frente, no que você vai ser, e valoriza o que você é. Aí ele olhou para mim: não, se for olhando para esse lado, eu tenho mais sucesso que o meu pai. Eu falei: então, agora é uma questão de tempo, de você chegar até a idade dele, na idade dele, ter mais sucesso do que ele, porque esse não é só a vontade de Deus, é a vontade do seu pai também. Que pai que não quer que o seu filho seja melhor do que ele? Queridos, eu tenho uma coisa com Deus: Senhor, eu estou voando até aqui, mas eu quero que os meus filhos voem muito além disso. Sabe, queridos, eu profetizo isso constantemente na vida das minhas filhas. Às vezes a Valentina fala: papai, você já conheci, filha, mas você vai conhecer o mundo inteiro. Papai já viajou quase o Brasil inteiro, mas você vai viajar no mundo inteiro. Por quê, queridos? Porque eu sei, eu tenho essa convicção que os meus filhos vão ser melhores do que eu. E é para isso que eu luto. Só que a gente tem que parar, queridos, de viver essa vida derrotada nossa, de reclamar de tudo. Ah, pastor, agora eu estou desempregado, eu não sei o que vai acontecer. Ué, você está desempregada, mas você tem um Deus muito mais poderoso que te colocou nesse emprego, que é capaz de abrir uma porta sobrenatural para você. Às vezes Deus te deu um tempo para você descansar só, que você está muito estressado. E Deus pode fazer isso, né? Não acontece isso lá em casa, quando o filho é pequeno, que a gente percebe que está um pouquinho mal criado, você fala bem assim: ó, opa, 1 mês sem televisão. Ó, a partir de hoje não quero ver você nem com celular. Você acha que Deus não faz isso nas nossas vidas, querido? Nos tira algo que para nós parece ser o fim do mundo. Eu lembro uma vez que meu sobrinho estava dando trabalho para minha irmã, e minha irmã me chamou lá, falou bem assim: eu preciso da sua ajuda, Rubens, vem aqui que eu não aguento mais. Aí eu cheguei para ela: eu posso fazer o que eu quiser? Ela: pode. Eu fui lá e peguei o aparelhinho da internet, desconectei do fio e levei para casa. Não foi nem um dia, querido, passou 2 horas e estava ligando: tio, me perdoa, eu prometo que eu vou fazer isso. Eu falei: ah, é? Se nós, queridos, fazemos, você acha que Deus não vai tirar suas coisas? Às vezes Deus tira coisa grande. Às vezes Deus tira um carro. Às vezes Deus tira uma casa. Às vezes Deus tira um trabalho. Às vezes Deus tira uma empresa. Às vezes Deus tira uma aposentadoria, porque você está sossegado demais que essa aposentadoria é sua. Sabe, queridos?
Então por isso que nós temos que entender uma coisa, queridos, o Filho de Deus, quanto mais vitória ele tem, mais ele glorifica o nome do Senhor. Pastor, mas está dando tudo errado na minha vida, então levanta a cabeça e começa a fazer dar certo. Começa a fazer dar certo. Pastor, eu não aguento mais a minha casa, então comece a trabalhar hoje e faça dela uma casa mais agradável, começa a limpar ela. Pinta as paredes. Ah, pastor, mas eu não tenho condições de comprar um sofá novo. Joga aquele velho fora e deixa sem sofá, mas faz alguma coisa. Vamos começar a ter fé, vamos começar a lutar pela vitória, queridos. Vamos começar a ter experiência com Deus. Se nós estamos no Senhor, a Bíblia diz que tudo que nós pedimos, queridos, Ele vai nos dar. E por que somos do Senhor, queridos, também? Para glorificar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 3, 4. O poder do pecado sobre nós foi quebrado, preste atenção. Fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivemos uma vida nova. Deixa eu falar um negócio para você. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. Por que você ainda está preso no pecado? Sabe por que você está preso no pecado? Porque você quer. Porque o pecado, ele não tem autoridade mais sobre a sua vida, só se você permitir. Só se você permitir. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, queridos. Abrir meu coração para vocês. Eu me converti com 20 anos de idade, queridos. Com 20 anos de idade, queridos, eu não servia a Deus. Eu vivi um tempo da minha vida ateu. O que significa isso? Significa que eu pequei. Só que quando eu conheci a Cristo, queridos, foi diferente. Eu acreditei nessa palavra. E eu decidi que o pecado não ia dominar a minha vida. E nós, queridos, só somos dominados pelo pecado porque nós queremos, porque nós não acreditamos na palavra de Deus, porque se nós cremos na palavra de Deus, o pecado não tem mais nenhum domínio sobre as nossas vidas. O que eu escuto de testemunho, queridos, que eu vejo de pessoas que foram fazer trabalho e chegava lá, não, com esse daí não pode, porque o que é nele é mais forte do que qualquer outra coisa. A gente tem que ter essa convicção dentro de nós, queridos, que aquele que está em nós, queridos, é mais forte do que aquele que está no mundo. Pastor, mas eu tenho um desejo. Deus, Ele pode te ajudar a satisfazer esse desejo seu. Queridos, eu falo isso com fé no meu coração, queridos. Com fé no meu coração. E por último aqui, queridos, nós somos do Senhor para andarmos no amor de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 5:2, sejam cheios de amor pelos outros. Foi aquilo que eu comecei a falar no início. Para de criticar as pessoas, para de falar mal das pessoas, vamos ajudar as pessoas. Eu não aguento mais o pastor Rubens, vamos ajudar o pastor Rubens, vamos fazer ele ser uma pessoa mais alegre, vamos dar mais alegria para ele, vamos amar mais ele, quem sabe assim ele prega com amor. Aí você só bate em mim, fala mal de mim, então toma de volta aquilo que você manda para mim, ué. Seu sem vergonha, vai converter. Sabe, queridos? Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Estava conversando com o pastor Rafa, ele falou uma coisa interessante sobre adoração. A primeira vez que a adoração aparece na Bíblia, queridos, foi quando Abraão foi sacrificar Isaac. O que isso significa, pastor? Significa que a adoração está relacionado a sacrifício. Adoração não é o Rafa vir aqui, pegar o teclado e tocar.
A adoração dele é ele se sacrificar para que a vontade dele não domine ele. E ele entende que a verdadeira adoração é quando ele sacrifica o seu desejo e fala bem assim: é desejo, você está aguçado, né? Mas você não tem poder sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu aprendi com o pastor Orides que tinha uma forma da gente matar o nosso desejo. O pastor Orides, ele ensinava a gente lá, o pessoal que vê as ministrações, aí ele falava que a melhor forma de doutrinar a carne era através do jejum. Sua carne está querendo? Dá para ela jejum. O que significa? Sua carne está querendo alguma coisa? Dá nada para ela. E eu aprendi isso, que ele fala: é carne desgramada, você está querendo, então a partir de agora está cortada a comida, nem comida eu vou tacar para dentro, até você aprender. E fazia, queridos, 2 dias, 3 dias de jejum direto. Isso foi o que me ajudou, queridos, a vencer. A gente tem que entender o seguinte, queridos, que o domínio da nossa carne, queridos, quem tem que dominar a carne é o Espírito. Não é a carne dominar o Espírito, não. Quantas vezes, queridos, você sabe que você tem que pedir perdão, mas você não pede. Aí Deus fala bem assim: você tem que, não, Senhor, eu vou provar para o Senhor que o meu espírito está, vou pedir perdão e ainda vou dar um presente. Aí Deus fala para você: você tem que dar bem com a sua sogra. Fala: Senhor, mas é difícil, mas você tem que dar. Então tá bom, Senhor, eu vou provar para você. Eu vou levar minha sogra para viajar, vou ficar 1 mês com ela de viagem. Queridos. Como é que você vai matar a sua vontade? Como é que você vai matar o monstro que está dentro de você? É lutando. Lutando o quê? Em amor. Tem coisa melhor do que vencer a briga com a sogra do que amando a sogra? Queridos, eu amo minha sogra, queridos. Eu amo minha sogra. Estou falando isso da boca para fora não, queridos. Minha sogra me deu um presente precioso. Mas foi difícil, queridos. É que você não me conheceu quando a Débora me conheceu. Nenhuma mãe era louca de deixar um cara que nem eu namorar com a filha. Você vê a primeira roupa que eu fui ver, depois que eu comecei a entender a minha sogra, eu comecei a amar ela. Primeira roupa que eu fui conhecer a Débora, eu estava com a calça larga, aquela jaqueta de motoqueiro, né? A barba mal feita, descabelado. Você está doido? Na hora que a minha sogra me viu, ela falou bem assim: eu sempre pedi um pastor para minha filha e Deus mandou isso aí. Isso não é de Deus não. Nem olhou para a minha cara, nem fez questão de conversar comigo. Aí eu comecei a entender, queridos, eu compreendi ela. Falei: a primeira impressão é que fica. E que bela impressão que eu tive para minha sogra. Mas eu não tinha maturidade naquela época. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha sabedoria. Então eu era aquilo que eu era, queridos. E aí, pastor? Aí teve que, ralar para conquistar a sogra. Você sabe como eu conquistei a minha sogra? Teve uma vez antes de casar, que a gente teve um problema sério. E quase que o meu noivado com a Débora termina ali naquele dia. Não terminou porque o meu sogro interviu. Eu cheguei para ela e falei bem assim: eu não vou desistir da Débora. E eu vou provar para a senhora que a sua filha está casando com um homem, não com um moleque. E até hoje eu lembro dessa promessa que eu fiz, queridos. Até hoje eu lembro dessa promessa que eu fiz. Toda vez que acontece algum problema, eu falei assim: não, mas ela casou com um homem, não foi com um moleque. Um homem, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser homem, eu tenho que estar com ela em todos os momentos. Esses dias eu ouvi algo muito interessante da minha sogra. A gente estava conversando, né? E eu falei para ela assim, né? Falei: minha senhora não fica preocupada, a Débora já quase ganhando, tendo o bebê e tudo. Ela falou: não, Rubens, eu não fico preocupado não, porque eu sei que você está do lado dela. Tem coisa melhor do que você ouvir isso de uma pessoa, queridos? Eu sei que você está do lado dela, eu sei que se precisar ir para o hospital, você vai levar, eu sei que se precisar ficar lá, você vai abrir mão de tudo e vai ficar lá. E realmente é assim, queridos, porque ser homem é isso, é você estar do lado da pessoa para o que der e vier. Então entenda, guarde essa palavra no seu coração, entenda que você é do Senhor. Deixa eu te falar um negócio para você. Você quer viver as maravilhas de Deus? Então entrega o seu livre-arbítrio ao Senhor.
Pega uma coisa que você quer muito, mas você sabe que não é a vontade de Deus e abandona. Pastor, o que você está falando? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que vai dar problema. Continuar com esse objetivo, continuar fazendo isso, você sabe que vai dar problema. Você sabe que você está errado, você sabe que você está desagradando a Deus. Abandona. Você vai ver, queridos, que maravilha. Pastor, você já teve que fazer isso várias vezes, queridos. Chorando. Tá bom, Senhor, não está certo, é para abandonar, eu vou abandonar. Eu vou abandonar. Eu vou tomar prejuízo, eu vou perder, mas é para abandonar, então eu vou abandonar. Aquilo, queridos, que você tem convicção que não é a vontade de Deus, que é a sua. E eu não preciso dar detalhe para você, porque você já sabe o que é. Entenda, queridos, que é necessário você compreender que você é do Senhor. Você quer ter uma vida maravilhosa? Nós temos a oportunidade de ter a vida maravilhosa que os judeus estão esperando até hoje. O Messias vir e todos terem que abandonar o seu livre-arbítrio e viver na vontade de Deus. O Messias já veio, queridos, e hoje nós temos a oportunidade de viver no centro da vontade de Deus. Entenda uma coisa, o nosso Deus é um Deus de aliança, então se comprometa em alianças. Faça acordos, cumpra os seus acordos. Sai fora de relacionamento extraconjugais, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é pecado. Tudo que está fora de aliança, queridos, é pecado. Não agrada a Deus. Para de ser desobediente ao teu pai e à tua mãe. Para de fugir do teu pai e da tua mãe. Porque eu sou filho também. Como eu queria que minha mãe estivesse aqui para mim poder correr atrás dela, para ter conselhos, mas quanto tempo eu fugi da minha mãe porque eu sabia que eu estava errado, ela não estava gostando daquilo que eu estava fazendo e ela iria me corrigir, e eu não queria ser corrigido por ela e eu fugia dela. Quantos filhos fogem dos seus pais, tomam decisões erradas e depois correm para os pais poder ajudar? Antes de tomar a decisão, antes de viver tudo, antes de viver um casamento, antes de viver uma vida profissional, antes de abrir uma empresa, corra atrás dos seus pais e pergunta o que acha antes de ir morar fora. Muita coisa deu certo na minha vida e dá até hoje, queridos. Porque eu sempre consultava uma pessoa muito especial, que era minha mãe. Poxa, você tem seu pai e a sua mãe, e você ainda fica tomando decisão sozinho? Você é ignorante. Você é ignorante. Você tem ainda as duas pessoas que mais te amam nessa vida, e você fica sofrendo sozinho? Querido, você está maluco. Entenda uma coisa. Nós só vamos agradar ao Senhor o dia que nós descobrimos que a nossa vontade tem que morrer. Quando, pastor? Na cruz. Ali morre a vontade do homem e nasce a vontade de Deus na vida do homem. O Cristo que amou as pessoas, o Cristo que lutou pelas pessoas, o Cristo que acreditou nas pessoas, da mesma forma que ele acreditou em um pescador, e fez desse pescador o primeiro e maior líder da sua igreja, da mesma forma que ele acreditou em um fanático religioso, e fez dele o maior missionário da sua igreja. Deus acredita em você, e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Mas você precisa entender o que Pedro entendeu e teve coragem de ir pedir perdão para Deus. Você precisa entender o que Paulo aprendeu e abriu mão do seu título, abriu mão de tudo que tinha para poder servir a Deus. Está na hora de você abrir mão da sua vontade e viver o sobrenatural do Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai.
O Senhor curou, o Senhor restaurou vidas aqui neste lugar hoje, ó Pai. E nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus. O Senhor também falou através da Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Deus, entender, Senhor, e querer e desejar viver na Sua vontade. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, Pai. E nos dê uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz.